Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tranquilo? Seguinte, só para explicar rapidaço aqui a diferença entre pull up e pull down. Geralmente quando temos circuitos digitais ou circuitos com microcontrolador e queremos acionar uma entrada deles, eu preciso criar uma interface de entrada para eu conseguir mandar um sinal lógico, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, tem ou não tem tensão. Uma coisa que é importante destacar é 0 volt, tá? O meu polo da fonte 0, a minha referência aqui, eu vou até colocar aqui o GND aqui, ó. É diferente de nada. Então, se eu pegar minha fonte, vou pegar aqui minha botoeira, ó, meu push button aqui. Conectá-lo ao polo positivo da minha fonte. Esse terminal aqui agora, ó, antes de eu fechar, ele não é 0, ele é nada. Tá? Eu posso sofrer interferências do meio externo, uma interferência eletromagnética, alguma outra coisa, e o que tiver conectado aqui, por exemplo, um microcontrolador, ele pode entender 0, 1, pode acontecer qualquer coisa, que eu não sei. Tá? Então, para eu não ter essa, que a gente chama de alta impedância aqui, eu vou precisar fazer um tipo de configuração com essa minha botoeira, para eu mandar um sinal lá, por exemplo, um sinal digital, para uma porta lógica, ou para o meu microcontrolador, seja Arduino, seja o PIC, seja ESP, seja o que for. Tá? Seja Raspberry, então eu preciso configurar. Quando você compra um módulozinho, às vezes Arduino aí que tem já o pull down, ele tem montado isso internamente. Tá? É uma plaquinha, um módulozinho, a Shield que já tem montado. O Arduino e o ESP tem como eu aproveitar um pull-up interno que ele tem. Ele já tem um resistor interno nos terminais e eu posso ativá-lo via software para a minha aplicação. Mas nesse caso aqui, se eu for fazer essa ligação externa, por exemplo, no PIC que eu faço, é simples. Então aqui eu tenho minha fonte, uma chavinha, uma botoeira, tá? Push button, e o meu resistor aqui de 10K. Esse ponto aqui central entre a chave e o resistor é que eu vou jogar lá nesse meu dispositivo, na porta lógica ou no microcontrolador. Tá? Aqui vai no 0. Então eu tenho aqui esses dois em série estão em paralelo com a fonte. Do lado de cá também. Pull down, o resistor está abaixo. Então, eu vou aqui, a palavrinha aqui está relacionada ao resistor. Então, um resistor de pull down. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um resistor de pull up. Repara que ainda está em série a chave com o resistor, porém agora o resistor está em cima. O que eu tenho aqui então? Se eu for analisar a lei de Kirchhoff, com as chavinhas abertas ou fechadas, a chave é a resistência dela que eu desconsidero. Então eu considero que esse resistor está em paralelo com a fonte, esse resistor está em paralelo com a fonte. Quando a chave está aberta, é um circuito aberto, Então, no primeiro momento com essa chave aberta, se eu não tenho corrente passando aqui, eu não tenho queda de tensão sobre esse resistor. A queda de tensão sobre ele seria lei de Ohm. V igual a R. Se não tem corrente passando, R5 vezes 0 é 0. Então não tem queda de tensão nele. É como se esse terminal aqui, o GND, tivesse aqui em cima ainda. Não tem queda de tensão, é como se fosse só um fio. Então o meu voltímetro aqui vai medir 0 volt com essa chave aberta. Quando eu fecho a chave, eu vou ter circulação de corrente por esse resistor. Então, consequentemente, passando corrente vezes a resistência, eu tenho uma queda de tensão. Tá? Como só tem ele no circuito, se eu fizer a análise aqui dessa malha na lei de Kirchhoff, menos 5 volts mais V5 é igual a 0. Então, eles estão em paralelo. Então, chave fechada, eu vou medir a tensão de 5 volts. Chave aberta, 0. Tá? Lembrando que 0 é diferente de nada. Do lado de cá, se eu meço a tensão aqui agora com a chave aberta,
eu não estou tendo queda de tensão nesse resistor. É como se fosse um fio aqui só. Então, se eu faço a análise dessa malha, como o circuito está aberto, não tem queda de tensão, é como se esse terminal do meu voltímetro tivesse conectado aqui na fonte. Tá? Então, nesse caso, para mim, com a chave aberta, eu estou medindo a tensão da fonte. Ó, não tem queda nenhuma aqui. É um circuito aberto. Então, antes de apertar o botão, eu tenho 5 volts, nível lógico alto. Quando eu apertar o botão, aqui, ó, repara que a resistência é desprezível. Então, é como se o meu GND, ó, meu 0 volt, estivesse chegando aqui. Então, eu vou medir 0. Então, repara que eu tenho o 0 ligado. Então, eu não vou ter essa interferência que eu poderia ter se não tivesse ligado em nada. Ou seja, esse terminal vai estar conectado direto no 0 mesmo. Lá no meu componente, no meu dispositivo eletrônico, vai estar chegando 0. Ele vai estar comum com 0. Então, vou dar um play aqui rapidão. Então, reparem isso. Ó. 5 volts no pull up antes de eu apertar. E 0 no pull down antes de apertar a botoeira. Quando eu aperto aqui no pull down, ó, repara que o nível foi para a tensão da fonte. Então, o nível lógico alto seria 1, né? Os meus 5 volts. Tá? Então, isso aqui eu vou jogar. Desse ponto, eu vou derivar para a porta lógica, para o microcontrolador, o que for. Tá? O pull up é o contrário. Ó. Antes de apertar, já está verdadeiro. Quando aperta a botoeira, ó, fica falso. Tá? Quando vou usar um e outro, depende de qual a sua necessidade, qual a aplicação, tá? O que você vai querer com isso. No caso do Arduino, que já tem lá os resistores de pull-up interno, eu não vou precisar usar esse resistor. Ele já tem ele lá dentro do Arduino. Então, o que eu preciso fazer se eu for ativar o pull-up interno do Arduino? É só pegar o GND, passar pela chave e daqui eu levar no Arduino. Tá? Então, simplesaço. Valeu, galera. É isso aí. Dá uma moralzinha pra gente. Escreve qualquer coisa aí nos comentários. Se gostou, se não gostou, se quer ver de algum outro assunto. Tá? Eu aconselho relacionado a esse pull-up interno, entender melhor, eu aconselho a dar uma olhada lá no canal GV Ensino. Tem os videozinhos de Arduino lá, explica direitinho isso. Como que eu ativo esse pull-up interno do Arduino. Tá? Como que funciona isso. Dá pra entender topzera. Valeu? Dá uma moralzinha pra gente aí. Dá uma curtida. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Valeu, galera. Falou. Fui.